Pessoal, estão me ouvindo? Tá? É assim mesmo, é que como tem o tempo e eu entrei um pouquinho antes para mostrar para vocês, acabou estourando o tempo, entendeu? Mas já que a gente já vai continuar e depois a gente faz o das 10 de novo. Eu faço outro. Oi, Crícia! Crícia, veja se o seu som está ativado. Naline, você está me ouvindo, né? Tem 14 pessoas por enquanto. Veja se o seu som está ativado. Ai, agora que eu entendi. É que não parece, mas a gente gastou já os 40 minutos na primeira. Que a pessoa fala pouco aqui, né? Mas é isso. Então vamos continuar, tá? À medida que o pessoal for entrando, eles vão ouvindo aí. Então, pessoal, vocês estão conseguindo ver a tela aqui do PowerPoint, né? Agora sim. Então, quando a gente for falar em aleitamento materno, a gente sabe que é a primeira escolha, tá? Então, todos nós temos ciência de que a primeira escolha é o aleitamento materno e que ela deve ser iniciada de preferência na Golden Hour, mas que nem todo bebê vai conseguir recebê-lo, né? E aí, quando a gente pensa em nutrição, né, em necessidade nutricional do neonato, a gente sabe que ele precisa do quê? De água, né? Ele tem necessidade hídrica, tá? Tudo que tem dentro do leite materno, né? Ele tem necessidade de energia, então a gente se atenta muito à perda de energia na forma de calor, que são as calorias. Então, quando eu tenho um bebê lá, que ele acabou de nascer, o que eu quero que ele ganhe? Tudo que a gente não quer na quarentena agora. A gente quer que ele ganhe caloria, né? Na forma de energia, porque ele precisa de energia para se desenvolver, ele precisa de energia para ter suporte ventilatório, circulatório, né? Para que o estado hemodinâmico seja adequado. Ele precisa também de proteína, né? Então a gente olha aí, olha só a necessidade de energia que ele tem. Cerca de 110 a 150 calorias por quilo por dia, tá? Então, se eu pego um bebê de 1 quilo, ele vai precisar aí de 100 a 150 calorias por dia, tá? E aí, de proteína, ele vai precisar de 3 gramas por quilo por dia. Então, se ele tem 1 quilo, ele precisa de 3 gramas de proteína, tá? Hidrato de carbono, ele precisa da lactose, né?
Por que a lactose? Porque a lactose ela vai ajudar na absorção de cálcio, vai reduzir a constipação e vai promover uma instalação de uma flora fermentativa que muitas vezes ele ainda não tem. Por quê? Por imaturidade do sistema gastrointestinal. Ele vai precisar de gorduras, né, de lipídios, porque isso também vai trazer o quê? Ganho de energia, vai ajudar como integrante da membrana de mielina, como veículo de hormônios, ela é lipossolúvel, né? E vai ajudar principalmente no isolamento térmico. Além disso, ele vai precisar de outros nutrientes. E tudo isso tem que fazer parte da introdução alimentar adequada para esse neonato. Oi, Crícia. A Crícia está entrando aí, gente. Tá? Então, a gente tem que sempre priorizar. Então, eu coloco aqui em primeiro lugar o aleitamento materno, as fórmulas lácteas para o RN que ele é prematuro ou para aqueles que as mães estejam impossibilitadas de amamentar. A nutrição parenteral para aqueles bebês que não conseguem receber o leite via sonda, tá? Por gavagem. E a suplementação do leite materno somente quando realmente for necessário, tá? Então, a gente tem aí algumas políticas, né? Alguns hospitais amigos da criança, que muitas vezes eles falam, olha, mas o leite é só no copinho, não pode fazer gavagem. Mas aí, gente, eu, com a minha experiência aí de neonatal, eu tive muito tempo em neonatal e eu falo para vocês, nem todo bebê vai conseguir receber o aleitamento via copinho descartável, tá? Então, alguns vão precisar de um auxílio com a sondinha, então a gente conecta aqui por gavagem, né? A sucção. Então, vem a sondinha, ele começa a sugar no mamilo até a gente fazer uma transição definitiva para o aleitamento materno, tá? O ideal é que a gente nunca ofereça outros bicos nem chupeta, tá? Mas quando alguma mãe me pede, me pergunta, me questiona, aí eu falo, gente, essa é uma decisão da sua família, tá? Porque às vezes a gente tem algumas medidas muito drásticas e aquilo vai interferir naquela família, né? Então eu falo, o que a sua família decidiu, né? Qual foi a escolha da sua família, tá? E lá no hospital, de preferência que essa transição seja bem adequada, evitando bicos e chupetas. A gente ainda tem alguns hospitais que oferecem bicos de mamadeira e chupeta, tá? Mas isso não é o recomendado. Então, lembrar sempre de que eu posso sim ter uma dieta integral e uma parenteral para esse recém-nascido que não consiga receber o aleitamento materno. E aí, na enteral, eu posso usar a sonda oroenteral. Por que não a naso, gente? Porque muitas vezes esses bebês que nascem com um peso extremamente baixo, eles têm aí uma dificuldade de ventilação espontânea ou recebem algum suporte de oxigênio de ventilação. E muitas vezes uma opção que é muito adequada para eles, vocês vão ver nas síndromes respiratórias mais daqui a pouco, é o CPAP. Então, o CPAP é utilizado com a prong nasal. Então, se eu passo uma sonda nasal, muitas vezes eu vou impedir o funcionamento desse CPAP, tá? Então, na enteral ou na gástrica, né? Eu posso usar a sonda oroenteral ou orogástrica, tá? Eu tenho que lembrar de ter um posicionamento adequado, fixação adequada, prevenir eventos adversos e avaliar o quadro clínico e a glicemia constantemente. Se esse bebê for receber uma dieta via parenteral, gente, a primeira escolha sempre vai ser de qual acesso? Central, tá?
Então, se o enfermeiro é habilitado para fazer um cateterismo umbilical, ok. Ou se já conseguir estabelecer aí uma rede venosa com o PIC, o catéter central de inserção periférica, melhor ainda, ele é o mais indicado, tá? A parenteral, ela nunca vai por acesso periférico, né? Por conta de risco de iatrogenias. Uma questãozinha aí que vai cair na avaliação da próxima aula. Fica a dica, tá? E aí eu tenho que ter fixação adequada, desculpa, prevenir eventos adversos, principalmente as infecções relacionadas à assistência, avaliar constantemente o quadro clínico e sempre fazer a manutenção da via de acesso, que muitas vezes, gente, ela é perdida por obstrução. Por quê? A nutrição parenteral ela é rica em glicose, em gordura. Então, a permeabilização ela tem que ser adequada. E aí, o ideal é que quando o bebê estiver recebendo a nutrição parenteral, o sistema se mantenha fechado, tá? E na segunda via, a gente faça a permeabilização desse acesso. E aí eu vou sempre observar distensão abdominal e glicemia em todos os bebês, tá? O seio materno, ele deve ser introduzido o quanto antes. Então, aqui nessa foto é o que eu falei para vocês, tá? Aquele bebê ainda não consegue deglutir adequadamente, recebia aí por gavagem, mas eu percebi que ele tem um ganho energético, que ele não precisa de suporte ventilatório e eu já posso começar a fazer a transição da dieta, tá? Então eu gosto muito da transição por relactação, tá? Então a gente tem esse dispositivo aqui, que pode ser um copinho, pode ser uma seringa, dependendo do que a sua instituição aí tiver, conectada a uma sondinha, e aqui a gente cola no seio materno e o bebê vai sugando aquele leite que às vezes não desceu da mãe, tá? No via sonda, tá? Eu gosto bastante. Há alguns relatos de que alguns locais que não fazem esse incentivo, que oferecem no copinho, mas aí é aquela coisa da prática, né? Eu falo para vocês que por experiência prática, a transição assim ela é muito mais fácil, tá? Então, quando eu mencionei lá nas primeiras aulas para vocês sobre a UTI neonatal e a unidade de cuidados intermediários, muitas vezes isso ocorre na unidade de cuidados intermediários. Então, é um bebê que não precisa mais de suporte ventilatório, tá? Que ele tá ali só para ganho de peso e a gente quer fazer aquela transição da terapia nutricional, nós podemos transferi-lo para a unidade de cuidados intermediários, até que a gente consiga, de fato, estabelecer a única via nutricional, a única terapia nutricional pelo aleitamento materno, que é o ideal, tá? Nem sempre vai ser o real, né, gente? Então a gente tem que pensar, e é uma mãe que está lá na terapia intensiva, que entrou, tá grave, né? A gente vai estabelecer outros meios para nutrição. Então, eu gosto muito de falar de toda essa terapia nutricional para vocês que estão aí passando em obstetrícia, né? Fazendo, porque muitas vezes vocês vão ser os tomadores de decisões junto à equipe multidisciplinar. E muitas vezes vocês vão ajudar aí na escolha dessa terapia nutricional para esses bebês. Por quê? Porque nem sempre será possível o aleitamento materno de praxe. Tá, aqui eu tenho um bebê que a sucção está sendo introduzida, acompanhada de alguma suplementação aí, tá? A mãe pode armazenar o leite, desde que isso seja feito de maneira adequada.
a presença da mãe na UTI neonatal, tá? Caso aquele bebê ainda fique lá, é imprescindível. Então, a gente consegue, sim, introduzir o aleitamento materno lá. A gavagem pela sonda é uma outra opção que nós temos. E assim que possível, a amamentação ela deve ser reestabelecida, tá? E a introdução alimentar somente quando, gente? Com 6 meses, né? Isso aí. E eu gosto muito desse slide, tá? Eu coloco para todos os meus alunos lá quando eu dou aula de neonatal. Essa foi uma exposição fotográfica que teve em São Paulo, tá? Que foi muito legal. E ela mostrava aí as fotos do bebê com a foto dele, ele já grande, né? Bem desenvolvido, com a foto dele na neonatal. E eu gosto muito, porque mesmo que eles fiquem na neonatal, mesmo que eles tenham aí alguma dificuldade no primeiro período de vida, eles podem sim ter um desenvolvimento normal, desde que eles recebam assistência neste período de maneira adequada, tá? Então, eles podem sim ter um desenvolvimento normal. Outro dia eu recebi uma foto, né? Tava conversando com uma mãezinha que eu cuidei do bebê lá na neonatal. E ela me mandou uma foto dele no Facebook com 10 anos. Eu me senti uma velha, né? Mas, gente, é muito legal. Assim, acho que é isso que paga o nosso salário, além do nosso salário, né? Mas, assim, essa satisfação é muito grande, tá? Então, eles podem sim ter um desenvolvimento normal, tá? E aí a gente terminou, então, um pouquinho da terapia nutricional. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a triagem neonatal, tá? Até a aula cair. E aí, depois que a gente finalizar aqui a triagem neonatal, a gente vai falar um pouquinho na parte da tarde sobre as síndromes respiratórias e sobre. Ai, peraí, que deu uma caída aqui. Sobre as emergências neonatais, tá? Vocês fizeram um trabalho sobre o teste do pezinho? Tá? Quem não fez, não me mandou, ainda dá tempo de mandar, tá? Então a gente vai falar um pouquinho da triagem neonatal, algo tão importante aí. Acho que tem alguém pedindo para entrar, Eliette. Pessoal, toda essa aula está sendo gravada. Depois eu vou disponibilizar no YouTube para vocês, tá bom? Daí vocês estudam, fazem a revisão em casa depois, tá? Então, o que é a triagem neonatal? A triagem neonatal, ela tem uma grande missão, tá? Que é promover e implantar e implementar as ações no âmbito do SUS, visando um acesso universal, integral, equânime, com foco na prevenção, na intervenção precoce e no acompanhamento permanente das pessoas com doenças incluídas no programa. O Programa Nacional de Triagem Neonatal, ele é uma agenda transversal às políticas e coordenações das áreas técnicas. Então, a gente sabe que ele, muitas vezes, ele está entrelaçado com outros programas do SUS, como, por exemplo, a Rede Cegonha, tá? O Plano Nacional de Humanização, que está dentro da Política Nacional de Humanização, tá? E qual que é o objetivo maior deste programa? Então, gente, esse programa, ele tem como objetivo identificar distúrbios e doenças no recém-nascido em tempo oportuno, para que essas intervenções consigam ser feitas em tempo hábil, tá? Então, a gente tem esse programa, que ele é um programa muito grande. No Brasil, ele é referência. Por isso que, assim como a Sônia Filippini, eu sou uma defensora maior do SUS, tá? Eu sou favorável ao SUS.
porque é uma das políticas mais bem feitas que a gente tem, que é o da triagem neonatal, tá? No Brasil, a triagem neonatal, ela se deu início aí há muito tempo, né? Aqui em 1992, tá? E nessa época eram identificadas nessa triagem neonatal apenas a fenilcetonúria e o hipotireoidismo congênito em todos os nascidos vivos. E com o passar do tempo, ele foi incorporando ao programa a identificação de outras comorbidades, como a anemia falciforme, hemoglobinopatias e a fibrose cística. Dessa forma, a gente tem aí em 2001 uma portaria, que é a 822, que é importante que vocês saibam, tá? No âmbito SUS, que ela dá aí providências com relação à triagem, ao programa de triagem neonatal. Então, quando a gente pensa em triagem neonatal, a gente tem que lembrar que ela vai começar onde? Lá na atenção básica, ou em algumas situações onde o bebê permanece internado lá no ambiente hospitalar, é encaminhado para o laboratório especializado e caso alguma doença seja identificada, o bebê vai receber, então, esse neonato vai receber uma assistência, uma atenção especializada. Então, essa criança será encaminhada para centros especializados de acordo com sua comorbidade. E a primeira triagem, que é uma das mais importantes aí, é a triagem biológica, tá? A triagem biológica é a coleta do teste biológico, que é o chamado por teste do pezinho, tá? Então, a gente, da área da saúde, até no nosso registro do prontuário, a gente deve falar o quê? Teste biológico, tá? O teste biológico, ele nem sempre vai ser no pezinho, tá? O ideal é que seja feito através do teste do pezinho, que é a região menos dolorosa do bebê, né? E aí lembrar, sempre acompanhado de uma compressa morna para fazer a vasodilatação, promover a vasodilatação dos vasos. Estão enxergando o pezinho aí? Então, porque aqui nessa região ele vai sentir menos dor. Mas caso não ele seja possibilitado, né? E tem alguma vasoconstrição periférica ou tenha uma dificuldade, aí sim a gente pode colher por acesso periférico. Mas o ideal é sempre fazer através da face plantar aí, né, do pé. Então, o período de coleta, gente, que a gente tem que se atentar. E aí eu falo para vocês que muitas vezes vão ficar aí trabalhar nas maternidades e vão prestar essa primeira assistência, tá? E o bebê vai ficar lá internado. O ideal é que o teste biológico ele seja colhido após 48 horas do aleitamento materno. E aí o estipulado pelo Programa Nacional de Triagem Neonatal é que ele seja feito, tá? Entre o terceiro e o quinto dia de vida. Eu vou tirar, mas eu vou tirar na minha qualidade não é então. Espera aí que eu vou desligar o som de todo mundo aqui. Então, né? Tá? Então, as crianças que não tenham realizado o teste do pezinho no período neonatal, elas devem ser encaminhadas o mais oportunamente para a coleta destes, tá? Então, dentro do programa do SUS, tá? Que foi aquilo que eu pedi para vocês trazerem, enviarem na próxima aula, né? A gente tem, então, o teste que identifica todas essas doenças. Então, a PKU,
o hipotireoidismo congênito, as doenças falciformes, hemoglobinopatias, fibrose cística, a hiperplasia adrenal e a congênita, a deficiência da biotinidase, tá? Então, isso é o que a gente tem hoje dentro do Programa Nacional de Triagem Neonatal, tá? E aí, eu gostaria de compartilhar com vocês que eu fiz uma pesquisa e a gente tem poucos dados referente à triagem neonatal. Eu consegui aí um resultado entre 2004 a 2017. Então, assim, não é um resultado tão novo quanto eu esperava. Eu queria obter aí o resultado nacional do ano passado, mas eu não encontrei, tá? Mas eu gostaria muito que vocês vissem, até para uma reflexão mais profunda mesmo. O objetivo é atingir 100% de cobertura da triagem neonatal, tá? Então, dentro da triagem neonatal, o que eu quero? Que todos os bebês façam teste biológico, tá? E dependendo do município, teste do coraçãozinho que eu mostrei, né? Teste da orelhinha, o teste da linguinha e o teste do olhinho, tá? Então, são 6. Teste do pezinho, é isso mesmo, tá? Varia de um município para o outro, tá? Então, o ideal, aqui em São José, a gente, na triagem neonatal, são realizados todos esses testes, tá? E qual deveria ser a cobertura? Então, 100%. Aí a gente pega o número de recém-nascidos triados no Brasil em primeira amostra, aquela primeira amostra que é entre o terceiro e o quinto dia de vida, que é o ideal, tá? A segunda amostra, ele só vai colher se realmente for identificada alguma comorbidade, né? Mas a primeira amostra, tá? Dividido pelo número de nascidos vivos vezes 100. Por que vezes 100? Porque eu quero a porcentagem. Aí a gente pega um dado alarmante, que dá uma tristeza gigantesca na gente, né? Vocês pegam aqui 74% em 2004, porque o estado do Amapá não abasteceu a planilha, mas de 2005 até 2016, a gente tem abastecimento total das planilhas. E eu pego em 2016 aí uma cobertura nacional, Brasil inteiro, tá? De apenas 81,2%. E o objetivo nosso é quanto? 100%. E aí eu tenho outro dado alarmante, né, que a gente fica um pouco preocupado, que é, dentro desse período de tempo entre o terceiro e o quinto dia de vida, quanto de coleta que a gente teve, né? E aí eu tenho outro método de cálculo que ele mostra o número de recém-nascidos com coleta do teste do pezinho realizadas até o quinto dia de vida, pelo número total de nascidos vivos triados em primeira amostra, vezes 100. E aí a gente consegue observar que só aqui em 2016, só 55% dos testes foram realizados até o quinto dia de vida, tá? Então a gente tem aí uma cobertura nacional ruim e uma coleta muitas vezes fora do prazo estipulado, tá? Então, se eu identifico uma comorbidade com muito atraso, isso pode interferir aí no paciente, nesse neonato, na vida dele? Com certeza, né, gente? E aí eu tenho alguns tipos de triagem, tá? Que ela pode ser básica, tá? Em alguns estados ainda eram realizadas as triagens básicas, que só tinha aí a fenilcetonúria e o hipotireoidismo congênito, e ampliada com toda aquela gama de doenças, acompanhada dos outros testes, de orelhinha, linguinha, tá? E aí eu nem vou me aprofundar muito a cada teste, só para a gente ter tempo aí de fazer uma discussão, tá? Agora eu vou ler o primeiro caso e depois vocês vão ativar o som de vocês para a gente comentar um pouquinho sobre isso, tá? Então a triagem neonatal, gente, ela é uma ação preventiva
que permite fazer o diagnóstico de diversas doenças congênitas ou infecciosas, assintomáticas do período neonatal, a tempo de se interferir no curso da doença, permitindo dessa forma a instituição do tratamento precoce, específico e a diminuição ou eliminação das sequelas associadas a cada doença, tá? Então, você é um enfermeiro gerente de uma UBS onde a taxa de adesão está inferior a 65%. Vocês podem habilitar o som de vocês aí, tá? Contem para mim, quais seriam as estratégias que vocês adotariam, tá? Lá na UBS, e depois dentro da maternidade, se vocês forem trabalhar em alguma maternidade, para aumentar essa taxa de adesão. Bom, o que eu faria? Eu explicaria para as mães a importância desse teste, né? E explicando também que quanto antes é importante, se algum problema, alguma doença for detectada, o quanto antes é importante para poder começar o tratamento. Essa seria quando eu tivesse contato com as mães. É uma que veio agora, assim, de momento. Elaine, o que você acha? Bom, na maternidade, eu acho que a gente já poderia dar tipo um folheto explicando, né? A gente dá folheto de aleitamento, dá folheto de cuidados em casa, podia dar um folheto também explicando sobre as triagens, né? Para elas poderem ficar cientes de quanto é importante. Agora lá já, isso na maternidade, agora já na UBS, aí vai ter que fazer um rastreamento dessas crianças recém-nascidas que estão lá na área de abrangência ali, né? Elaine? Eu acho que seria legal, assim, fazer uma busca ativa e até, às vezes, dependendo da situação, fazer na própria casa da paciente, né? Ter essa oportunidade. Natalina, você acredita que as ações educativas, nesse momento, são importantes? Sim, com certeza. E o que eu penso assim, olha, na UBS, por exemplo, se eu tivesse como enfermeira, o retorno dessa mãe, quando elas vão para o postinho de saúde, está sempre se orientando, perguntando se foi feito o teste do pezinho, e tem uma pessoa, mesmo que todo mundo trabalha junto, mas tem uma pessoa exclusiva para esse momento, porque às vezes a mãe vem com pressa, vem carente, vem assim, às vezes nem se alimenta normal para poder levar seu neném no postinho. Então tem essa visão de hora que essa mãe chegar, recebê-la com carinho, perguntar, foi realizado o seu teste do seu pezinho? Porque a gente sabe que do 3º ao 5º dia é importante o teste do pezinho ser realizado, mas ela pode fazer até com 30 dias. Entendeu? Mas trazer isso para essa mãe, a importância de fazer o teste de pezinho e para detectar algumas doenças preventivas, para evitar principalmente o tireoidismo. E aí, gente, mais um trabalhinho para vocês valendo nota. Vocês vão querer me matar. Mas além do plano de parto, tá? É muito importante nós realizarmos, além do plano de parto, o plano de alta do binômio, tá? Então, é muito importante fazer o plano de alta do binômio. Então, muitas vezes, aquela mãe não consegue absorver as orientações na hora da alta. Não é verdade? E aí, o ideal seria que a gente fizesse um plano de alta por escrito que tivesse, né, que nele constasse todas as orientações para aquela mãe no pós-parto. Então, quando a gente realiza um plano de alta do binômio, muitas vezes aquela mãe que não absorveu as orientações na hora da alta, ela vai conseguir ter ali um roteiro para o que ela vai fazer com relação até aos cuidados do bebê, ao cuidado com ela mesma, né? Ao autocuidado, com a deiscência, se houver deiscência, com a incisão cirúrgica,
de higiene íntima, de aleitamento materno, para que aquilo que ela não absorveu na hora da alta, ela consiga seguir como roteiro depois em casa, tá? Então, eu gostaria muito que vocês criassem esses 2 instrumentos. Um, vocês já elaboraram, que é o plano de parto, que é fundamental, tá? Mas também agora o plano de alta do binômio, tá? Relacionado à mãe e ao bebê. Então, assim, acredito que esses 2 instrumentos, se vocês elaborarem de maneira bem minuciosa, servirá para vocês utilizarem aí enquanto enfermeiras obstetras no ambiente profissional de vocês, tá? Só uma perguntinha, Vanessa, seu bebê já realizou a triagem neonatal? Parada do Santo Cirúrgico. Ah, tô encantada com ela, com o bebê aí assistindo aula. Olha, parabéns, viu? Tô encantada mesmo. Meus parabéns, tá? Então, pessoal, é isso. A gente encerrou até um pouquinho mais cedo. Eu falo que às vezes... Sabia que a aula online às vezes rende mais do que a aula presencial? Né? Que ninguém me... não é o ideal, não é o que a gente quer, né? Mas às vezes rende mesmo, tá? Então, eu espero vocês à 13h, que a gente vai falar, então, um pouquinho de distúrbios respiratórios, metabólicos e depois das emergências neonatal, tá bom? Ô, professora. Então, tem mais uma tarefinha aí. Só falar uma coisinha rapidinho antes, que eu tenho 2 minutos de tempo, mas alguém me pediu para prorrogar o prazo da entrega dessas atividades e eu vou postar lá no WhatsApp para vocês, tá bom? Pode falar, Débora. Não, eu queria saber até quando é para entregar o plano de alta. Tá, eu já coloco lá para vocês, tá bom? Pode entregar, faz assim, vocês podem entregar tudo até um dia antes da prova, porque daí eu consigo ler e dar os pontos para vocês, tá bom? Beijo, gente. Até 1h, então. Não, é que eu ia perguntar sobre... Vai cair a conexão. Pode falar. A prova. Vai ser presencial lá na sala de aula. Eu descobri, depois vou pedir para a Sônia Filipine a autorização, mas tem um aplicativo que dá para aplicar a prova, tá, prof? Então tá bom. Beleza, o Eric vai aplicando hoje. Oi? Então. O Eric está aplicando hoje na pós de UTI, é legal. Então tá bom. Então até daqui a pouco, tá? A gente vai conversando, viu, pessoal? Eu já vou mandar o link da outra aula para vocês. Tchau, tchau. Beijo. Tchau. Beijo. Vou pôr feijão no fogo. Coitada, a do neném, a outra põe feijão no fogo. Ai, que delícia.